Muito bem, meus amados. Nós voltamos mais uma vez, né? Dando prosseguimento aqui, nós estamos falando a respeito da administração do tempo e nós falamos a respeito dos mitos, né? Em relação à administração do tempo. E prosseguindo, né? Falando ainda sobre este tema, eu quero compartilhar aqui minha tela com você para prosseguirmos, né? E vamos falar do porquê, né? Por que é que nós devemos ter uma agenda, administrar o nosso tempo, né? Por quê? Administrar o tempo é saber utilizá-lo para fazer aquelas coisas que você considera importantes e prioritárias, tanto no ministério pastoral quanto na sua vida pessoal. Quem é que determina o que é importante e o que é prioritário? Deve ser você. Se você não fizer isso, tenha certeza que outras pessoas o farão. E isso pode gerar em você uma certa frustração, certo? O que é importante e prioritário para mim nesse momento? Então, lembra daquela reflexão que fizemos, né? Daquele exercício, pensando em pessoas que você admira, que você ama, que você considera importante, e ela dizendo para você que tipo de pessoa elas gostariam que você fosse, não é? Então, veja, estes são as coisas que são importantes e prioritárias para você nesse momento. Quer dizer que serão sempre assim? É claro que não. Os nossos objetivos de vida tendem a mudar com o passar do tempo. Nós vamos amadurecendo e coisas que eram importantes para nós em um determinado momento deixaram de ser agora, não é? Porque as coisas mudam. Mas nesse momento, o que é importante e prioritário para você? Então, você precisa organizar o seu dia, o seu tempo, a sua agenda, para que você seja capaz de executar e fazer as coisas que você realmente quer fazer, as coisas que você realmente deseja fazer, as coisas que são importantes e prioritárias para você, não é? Este querer que eu estou dizendo é um querer de dever, né? Muitas coisas que nós devemos fazer, nós não queremos, mas nós sabemos que é importante e que nós devemos realmente exercê-las e fazê-las, né? E se nós aprendermos a sentir prazer em fazer essas coisas, muito melhor será, não é? Não é muito melhor fazer um trabalho que me dá prazer? Não é muito melhor fazer um trabalho que me traga satisfação, não é? É muito melhor. No entanto, nós vamos ter este sentimento quando nós estivermos aplicando o nosso tempo para essas atividades, em especial, tá certo? Atividades que nós consideramos importantes. Nesse quesito, meu amado, é que você precisa aprender a dizer não para algumas pessoas, né? Para algumas propostas, para algumas coisas. Se há algo que você considera importante agora e que você deve fazer agora, não é? Não se sinta mal em dizer isso para as pessoas. Olha, eu gostaria muito também, não precisa ser mal educado com ninguém, né? Mas você pode apresentar as suas razões. Olha, eu não posso fazer isso que você está me pedindo, não posso ir a tal lugar, não é? Porque eu preciso fazer uma outra coisa, não é? Que já está programado, que já está agendado, que é algo que é inadiável, eu preciso dedicar um tempo a isso, né? E numa uma outra oportunidade, quem sabe, nós voltamos a falar a respeito disso. Por que isso é importante, meu amado? Porque quando nós não sabemos dizer não, e nos envolvemos numa série de projetos que, ao final dele, nós não damos conta de executá-los todos bem. Nós não conseguimos fazer tudo aquilo que, muitas vezes, nós nos dispomos a fazer com a excelência, com a eficácia que nós gostaríamos de fazer. E isso gera em nós, mais uma vez, frustração, preocupação, estresse, ansiedade, tá certo? Então, o que é importante e prioritário para você nesse momento? Dedique tempo a isso. Coloque isso na sua agenda e, quem sabe, será necessário dizer não para algumas coisas. Professor Fernando, eu devo sempre dizer não? Claro que não, meu amado. Algumas coisas não vai dar. Em alguns momentos, a sua agenda não vai dar para ser seguida ao pé da risca, né? Algumas coisas você vai ter que reagendar, não é? De repente, você estipulou um tempo
necessário para executar uma certa atividade, mas você percebe que a sua atividade naquele momento está fluindo, está acontecendo, o seu trabalho está rendendo, né? Vale a pena adiar uma outra atividade para terminar esse trabalho, né? Que está tendo um bom rendimento agora? É claro, você estabeleceu um tempo para fazer isso, mas você percebe que este tempo está sendo muito bem aproveitado, né? Vale a pena adiar, remarcar uma outra atividade, se possível, para dedicar mais tempo àquela atividade, dado o seu rendimento nesse momento. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Fazer uma agenda não quer dizer que você deve ser escravo dela, mas que você apenas tenha um norte, para que você apenas tenha tranquilidade ao olhar, e você vai perceber que no momento em que você colocar estas coisas no papel, muitas vezes aquela preocupação, ela vai cessar, ela vai diminuir, aquela angústia, aquela ansiedade, porque você sabe que haverá um tempo em que você vai exercer essa atividade, certo? Isso vai melhorar com certeza o modo como você tem trabalhado e o modo como você tem vivido, né? E eu tenho certeza que fazendo isso vai sobrar mais tempo para fazer as coisas que você gostaria de fazer, mas que você não faz agora, porque você julga não ter tempo suficiente para fazer todas elas. Urgências acontecerão? Claro que acontecerão, né? E no momento em que elas surgirem, você vai tratar, né? Mas o que nós estamos falando aqui é que a maioria de nós, eu inclusive, temos feito no nosso dia a dia apenas as coisas que são urgentes. Todo o nosso dia a dia se torna um apagar de incêndio. É um incêndio toda hora que a gente tem que apagar. Por que que isso acontece? Porque nós não tratamos esta ação que nós consideramos importante e prioritária num tempo adequado e oportuno, né? E quando é que nós vamos dar conta disso? Quando elas estiverem quando elas se transformarem em algo urgente, em algo inadiável, em algo que não pode ser feito em outro momento, certo? Então, administrar o tempo é usá-lo para fazer as coisas que você considera importante, no tempo oportuno, diminuindo o estresse, a ansiedade, a preocupação, enfim, dando a você mais qualidade, qualidade de vida e qualidade também do seu trabalho, né? Das ações que você desempenha e dos papéis que você tem que desenvolver no seu dia a dia, né? Quer seja, repito, o papel de pai, de esposo, né? De filho, quem sabe, o seu trabalho ministerial, o seu trabalho profissional e também a sua vida pessoal, seus objetivos pessoais. Razões para administrar o tempo, né? Por que eu devo administrar o tempo? Porque tempo é vida. O tempo é um recurso fundamental para a nossa vida e é a matéria-prima básica da nossa atividade. Quando o nosso tempo termina, acaba também a nossa vida, certo? Já parou para pensar nisso, né? Que o tempo é vida, meu amado. Quando você administra bem o seu tempo, você está administrando bem a sua vida, né? Quando você trabalha de forma a eliminar aquilo que rouba o seu tempo, você pode exercer as atividades que você considera mais importantes no seu dia a dia, né? Porque o tempo, diferente de outros recursos, como o dinheiro, por exemplo, não pode ser armazenado, né? O tempo que passou, passou, não dá mais para recuperá-lo. A gente tem que pensar da agora em diante, é claro, né? Nós não podemos pensar naquilo que passou e deixar que isso nos paralise. Nós temos um tempo ainda para prosseguir, né? Para viver, para executar as atividades que nós consideramos importantes, mas o tempo que passou, passou. O tempo que eu não utilizei bem, não dá para ser armazenado e ser utilizado numa outra oportunidade. Já acabou, né? Por isso que o tempo é um recurso valioso, não é? Ele é muito valioso. E nós precisamos aprender, né, a utilizar bem o nosso tempo, certo? O tempo não pode ser estocado, como eu disse, para ser usado no futuro. O tempo que passou, passou. Enquanto estamos vivos, o tempo é distribuído igualmente para todo mundo. Todo mundo dispõe de um dia de 24 horas
igualmente, não é? Tem muita gente que tem mais recursos, né? Alguns nasceram, né, uma família mais abastada, por conta disso, possui mais posses, mais dinheiro do que outras pessoas. O tempo não é assim, né? O tempo é igual para todos, né? Alguns nasceram com habilidades, né? Alguns são melhores em executar determinadas tarefas, né? E nesse quesito, cada pessoa recebeu um talento diferente, uma capacidade intelectual diferente, mas o tempo não. O tempo é igualmente distribuído para todos, né? O dia e o tempo, a palavra de Deus diz isso, é para todos. A sorte e o tempo é para todos. Todo mundo recebe igualmente a mesma quantidade de tempo, né? Por que é, então, que uns são mais produtivos do que outros? Por que que uns, em um determinado tempo, conseguem produzir mais do que outros, né? Quem sabe por quê? Esse alguém saiba administrar melhor o seu tempo, né? Não é aquele que está sempre ocupado, mas é aquele que determina um tempo oportuno para cada coisa. E deste modo lhe sobra tempo para exercer atividades que, além de serem necessárias, além de ser um dever, também são atividades prazerosas, né? Atividades de recreação e momentos de lazer. É importante determinar um tempo adequado para cada uma dessas coisas, né? A Bíblia diz assim: há um tempo oportuno e determinado para cada coisa debaixo do céu. Para tudo tem o seu tempo e nós devemos viver segundo essa premissa, né? Que nos ensina, inclusive, as Sagradas Escrituras. Veja, ninguém consegue roubar o meu tempo, a menos que eu consinta, não é? O meu celular não consegue roubar o meu tempo, a menos que eu permita que ele assim o faça. Então, repito, nós precisamos ser donos da nossa agenda, né? E determinar um tempo que seja adequado para cada uma dessas atividades e não deixar que os ladrões de tempo venham roubar a nossa produtividade, né? Tempo é dinheiro, né? O que que significa? Isso, inclusive, é um jargão, né, muito popular. Tempo é dinheiro. O que que isso significa? É necessário ficar para nós que o tempo é valioso, né? Perceba que quando uma empresa contrata os seus serviços, ele está contratando uma parte do seu tempo, né? Você deve dedicar lá, na maioria das empresas, um tempo fixo de trabalho, né? De 6 ou 8 horas de trabalho por dia, né? Esse tempo que essa empresa está comprando de você é um tempo produtivo, né? É a sua mão de obra, é aquilo que você pode produzir, mas é também avaliado pelo tempo, tá certo? Veja só, quem administra o seu tempo não administra apenas a sua vida, mas ele pode transformar este ganho de vida em ganho financeiro, em dinheiro, né? O autor do nosso material de apoio, ele vai dizer, vai dar o seguinte exemplo, né? Com um afazer doméstico, por exemplo. Se você tem um reparo para fazer na sua casa, né? Um conserto, seja ele qualquer, e você tem uma habilidade mínima para fazer, executar essa atividade, né? Seja lavar o seu carro, seja consertar o seu portão, consertar um armário, consertar um encanamento, sei lá, qualquer coisa. E você tem uma habilidade mínima para fazer, exercer essa atividade com um mínimo de excelência lá, né? O mínimo de qualidade possível naquela atividade que você desempenha. E você dispõe de tempo para fazer isso, né? Suponha que este reparo, que este trabalho ou a limpeza do seu carro leve 1 hora e meia a 2 horas do seu tempo para executá-la você mesmo, né? Ou você pode pagar um profissional que vai fazer isso por você, fazendo com que este seu tempo, estas 2 horas, seja um tempo livre para você fazer qualquer outra coisa que seja, né? Fazer, quem sabe, executar um outro trabalho que seja mais rentável ou que seja algo que você realmente queira fazer, né? E que esse reparo ou que a limpeza do seu carro, ela custe R$ 60. Então, você vai analisar que o seu tempo de 2 horas para o reparo
essa atividade de reparo na sua casa ou a limpeza do seu carro, ela vale R$ 60 por 2 horas, né, do seu tempo. E, nesse sentido, o seu tempo é dinheiro. Se você dispõe de bastante tempo, talvez você pense que vale mais a pena pagar um profissional, que talvez faça isso melhor do que você, né? Na grande maioria das vezes, e você pode ter o seu tempo para dedicar a outra atividade, né? Se você tem tempo, você vai achar que vale a pena fazer você mesmo. Se você não tem tempo, você vai entender que vale a pena pagar um profissional para fazer isso para você, né? E o que vai fazer com que nós tenhamos, né, essa análise? O que é que você tem mais? Você tem mais dinheiro ou você tem mais tempo, né? E na balança, o que é que vale mais para você nesse momento, tá certo? O outro exemplo seria um investimento qualquer, né? Um investimento financeiro, por exemplo. Quando você aplica o seu dinheiro no banco, num fundo de investimentos, ou seja lá, no que for, esse dinheiro vai ter um rendimento no decorrer do tempo, né? O que é os juros? Os juros é o preço do dinheiro no tempo, e nesse sentido, então, o tempo vai fazer com que o seu dinheiro renda mais. Então, entenda que tempo também é dinheiro, que o seu tempo é valioso, que muitas vezes você pode trocar o seu tempo por dinheiro, né? E nessa balança, você é que deve decidir o que é que vale mais a pena, né? Dedicar tempo a executar uma tarefa ou pagar por ela, certo? Tempo também é dinheiro. Administração do tempo e produtividade, né? Nós já falamos por isso. Quem administra o tempo aumenta a produtividade, né? E a produtividade é o produto da eficácia pela eficiência. Tem diferença, professor? Claro que tem. Veja bem, eficiente é o que executa uma tarefa com qualidade, com competência, com excelência, não é? Com nenhum ou com um mínimo de erro. Eficiência está ligado ao modo de fazer uma tarefa, né? O modo como se faz, o modo certo de fazer, com qualidade, com competência, com habilidade para executar certa atividade, certo? O eficaz faz o que é certo para atingir o objetivo inicialmente planejado, né? Produtivo, no entanto, é aquele que tem habilidade de ser eficiente e eficaz ao mesmo tempo, né? Dá para ser eficiente e não ser eficaz? Dá. De repente, existe alguém que é muito habilidoso em uma determinada tarefa, né? Mas é uma tarefa inútil, é uma tarefa que não atinge determinado objetivo de vida para aquela pessoa, né? Aquilo, de repente, é apenas um passatempo e para entretenimento, quem sabe aquilo sirva para alguma coisa. Mas ele não é eficaz no sentido de não atingir um objetivo específico. É eficaz aquele que consegue atingir um objetivo previamente estabelecido. Cheguei ao resultado, então eu fui eficaz. Como é que eu fiz? Como que eu atingi esse objetivo? Eu cometi muitos erros, né? Eu precisei executar o processo muitas vezes. Houve desperdício de tempo, de dinheiro e de outros recursos, de materiais. Então, não houve eficiência, entendeu? Eu cheguei a determinado objetivo, porém, o custo desse objetivo foi muito alto. Eu fui eficaz, mas não fui eficiente. Eu posso ser eficiente nas minhas tarefas, sejam elas quais forem, né? Eu executei muito bem as minhas atividades, com perfeição, com um número mínimo de erro, né? Mas eu não atingi o objetivo que eu tinha com aquela tarefa. Embora eu tenha sido eficiente ao executar essa tarefa, eu não atingi o objetivo e, portanto, eu não fui eficaz. Qual é o segredo da produtividade? É unir eficiência, saber fazer bem com qualidade e eficácia, saber o que fazer. Qual é a coisa certa a ser feita? E essa coisa certa, quem pode dizer é você. O que vai determinar isso são os seus objetivos, são os seus projetos, é o plano que você estabeleceu para você. Atingiu o objetivo, é eficaz. Fez bem, com qualidade, sem desperdício, é eficiente.
para ser produtivo, é necessário ser eficiente e ser também eficaz. Quarto motivo para se administrar o tempo, né? Eu falei disso exaustivamente durante esse tempo que nós passamos aqui. Quem administra o tempo reduz o estresse. Quem administra o tempo reduz o estresse causado pelo mau uso do tempo. Aqui também a ideia de mau uso ou desperdício do tempo pressupõe a noção de objetivos, né? É o tempo que você tem para atingir determinado objetivo. O que é que me estressa? O que é que me deixa ansioso? O que é que me deixa ocupado? Quando eu tenho um objetivo, quando eu tenho uma meta, quando eu tenho uma tarefa inacabada ou algo por fazer, e eu tenho, de repente, atender uma visita inesperada. Eu não esperava aquela visita, mas eu, como uma pessoa educada, como um bom anfitrião, eu devo atendê-la bem. Mas enquanto eu estou com aquela visita, com aquela pessoa, eu estou angustiado e estressado, porque eu tinha um objetivo, porque eu tinha outra coisa para fazer naquele momento, né? Quem sabe, muitas vezes, para mim e para você, brincar com uma criança no chão da sala pode ser estressante, porque você diz assim, eu precisava fazer outras coisas, né? E aí você não aproveita aquele tempo que você tem. Você não dedica tempo de qualidade para o seu filho, para um parente próximo, para alguém que te visita, certo? Você não tem prazer naquele momento, você não dedica um tempo de qualidade, as pessoas percebem isso e você se torna estressado por causa de uma visita que veio sem avisar, por causa de uma criança que pede a sua atenção no momento em que você pensa que deveria fazer outra coisa. Se a gente administra o nosso tempo e dedica um tempo para cada uma dessas atividades, aquele tempo recebendo uma visita, aquele tempo dedicando a um passeio, ou a um momento com uma criança, não vai gerar em mim estresse, preocupação, angústia, ansiedade, porque eu determinei um tempo adequado para os meus objetivos. Ora, se alguém não tem nenhum objetivo de vida, então não há o que se preocupar, certo? O estresse aqui e o mau uso do tempo está relacionado aos objetivos. Se alguém não tem objetivo nenhum de vida, então não há o que se preocupar, tá certo? Essa pessoa aí tem o tempo livre, né? Mas como nós vimos no primeiro módulo ainda dessa lição, não é? Nós falamos a respeito de objetivos. É claro que você os tem. Até hoje, você não os conhecia, mas agora você sabe quais são. E a partir desse momento, nós vamos buscar e perseguir, né? O mau uso do tempo não é ficar sem fazer nada, gastar tempo no lazer, dedicar tempo a hobbies ou à família. Se é isso que julgamos importante e queremos, e todos nós desejamos isso em determinados momentos. Então, veja, o tempo produtivo não é o tempo utilizado apenas no trabalho. Um tempo de lazer também pode ser produtivo, não é? Um tempo com a sua família, não é? Um tempo dando atenção para uma criança, como eu disse ainda há pouco, sentado à sala e brincando com ela. Isso é um desperdício de tempo? De maneira nenhuma, se isso for o que você realmente quer fazer naquele momento, porque não adianta querer dedicar um tempo como esse, não é? Se você está preocupado com coisas inacabadas, com coisas que você deveria fazer e que você não fez, ou que pelo menos você não estabeleceu um momento determinado para aquilo, um momento oportuno para executar aquela tarefa, certo? Então, não ficar sem fazer nada ou gastar um tempo com lazer é importante para todos nós. E deve haver um tempo na nossa agenda também para estas coisas. Meu amado, eu quero que você compreenda aquilo que eu estou querendo dizer. Você deve ser produtivo, sim, mas você deve determinar um tempo oportuno e adequado para cada uma das tarefas e papéis que você tem na sua vida, seja ele qual for. Nós vamos ficando por aqui, mais uma vez, e eu volto a seguir, né, no nosso próximo módulo, falando a respeito de ladrões de tempo. Eu vejo você lá.